Olá, graça e paz. Esta é uma mensagem ministrada em um dos cultos em nossa amada família, a Igreja Adoração. Esperamos que sua vida seja muito abençoada através desta preciosa palavra. Abra o seu coração e que Deus realize algo profundo em sua vida. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de mensagens, que são os 40 dias no Evangelho de Mateus. Gente, eu espero que vocês estejam sendo abençoados nesses dias, porque Deus tem trazido palavras muito preciosas, intencionais, direcionadas para o nosso coração, e eu espero que Deus possa fazer isso nessa manhã também. Eu estou feliz porque nós estamos aqui, o pessoal está lá no Encontro com Deus. Acredito que nós temos lá 60 pessoas passando pelo encontro. Eu já não pregava há muitos anos no encontro, mas ontem de manhã ministrei sobre cura interior. E foi uma manhã muito, muito preciosa na presença de Deus. Esse encontro para mim, ele está ainda mais especial porque meu filho João Pedro está lá fazendo o encontro. Então me procurou e falou: pai, eu quero fazer o encontro. Na verdade ele me perseguiu. Verdade. Ele me perseguiu lá em casa. O senhor já fez. E se não tiver mais vaga? Meu filho, garanto, vai ter vaga. Tem vaga. Faz minha inscrição. Rapaz, eu falei, pelo amor de Deus, eu vou ter. Vem cá, deixa eu fazer isso logo, né? Então, querendo, eu falei, tu sabe que encontro não é brincadeira. Que o retiro ainda tem muita gente da idade dele, então joga uma bola, né? Brinca lá de alguma coisa, então tem a parte da diversão. O encontro com Deus é um momento mesmo espiritual apenas, né? Se bem que se divertir também é espiritual, faz bem para o relacionamento com Deus também, tá? Então, eu falei, você sabe que não vai ter bola, não vai ter, não, eu sei. Tudo bem, fiz a inscrição e ele está lá fazendo o encontro. Ontem, na hora da minha ministração, abracei, a gente chorou junto, né? E eu falei, meu filho, ame a Jesus, é só o que eu peço para você, ame a Deus. Então, a gente está muito feliz de ver o nosso filho, porque, como se diz, filho de peixe, peixinho é, mas nem sempre é assim, né? Nós temos histórias tão delicadas de filhos de cristãos que não seguiram um caminho com Jesus. Então é uma das coisas que mais ocupa o meu período de oração, são os meus filhos. E ver o meu filho hoje buscando a Deus, para mim, eu diria que valeu tudo, né? Está valendo tudo a pena. E eu espero que um dia ele esteja no altar ministrando a palavra também, abençoando muitas vidas aí, né, com aquilo que Deus tem entregue a ele. Então vamos lá, queridos, esse fim de semana está sendo muito precioso, e hoje, no primeiro dia da semana, a gente começa aqui cultuando a Jesus e compartilhando da palavra de Deus. Eu quero falar hoje um pouquinho sobre o discipulado de Jesus. Que extraordinário, que extraordinário. A nossa primeira palavra vai abordar, na verdade, a nossa terceira ministração da série, nessa primeira celebração, vai abordar esse tema, o discipulado de Jesus. Nós temos estudado a vida de Jesus nesses dias de Quaresma, até o alto de Páscoa. Nós estamos nos aprofundando no livro de Mateus, porque Mateus fala sobre experiências com Jesus, as histórias do nosso Senhor, de uma maneira muito profunda e muito especial. E nós estamos então estudando esse livro. E hoje nós vamos para mais uma mensagem da série, que é o discipulado de Jesus. O número de evangélicos no Brasil tem crescido muito nos últimos anos. Em 2000, o IBGE mostrou que 26,2 milhões de pessoas se declaravam evangélicas no Brasil, o que representava 15,4% da nossa população. Em 2010, 10 anos depois, esse número saltou para 42,3 milhões de pessoas. 10 anos depois, apenas o número de evangélicos declarados evangélicos dobrou.
Só para você ter ideia. Como a coisa está numa velocidade tão grande de propagação do evangelho. Um percentual que hoje corresponde a 22,2% dos brasileiros. Mas uma coisa que me chama a atenção hoje no nosso país é que, apesar do número de cristãos evangélicos, tá? Eu não estou nem incluindo aqui os católicos, que são cristãos também. Eu estou falando dos cristãos evangélicos. Estou sendo bem específico. É interessante, de qualquer forma, entender que o cristianismo está crescendo no Brasil. Mas é interessante entender que a criminalidade também. Que o nível de divórcio também. Que o nível de pessoas desviadas também. Ou seja, para mim isso é um contraponto bem interessante de se pensar, porque se cresce o número de cristãos, não deveria diminuir o número de divórcios? Não deveria diminuir o número de de crimes, não é? Porque, peraí, se o criminoso está se convertendo, ou se aquela família está se convertendo, por que ela ainda está em destruição? Porque muitos se declaram cristãos só com a boca, mas não foram transformados pelo discipulado de Jesus. Nós tivemos uma época de pessoas posando para a revista Playboy, né? Você sabe o que é que traz a revista Playboy, não precisa eu falar. E eram pessoas, mulheres, se dizendo: eu sou evangélica, mas expondo o seu corpo numa revista, né? Ou seja, nós temos pessoas se dizendo: eu sou evangélica, mas na verdade a sua prática de vida, seus frutos, sabe, como ele lida com a sua família, não tem princípio cristão lá. A Bíblia chega a dizer para nós em Isaías, o Senhor diz para o seu povo: este povo se aproxima de mim com a boca. Eles falam coisas bonitas, mas o seu coração está longe de mim. Eles são próximos com o que dizem, mas são distantes com aquilo que realmente pensam, com aquilo que realmente vivem. Então eu quero te chamar a atenção hoje, não apenas para o título: eu sou cristão. Você é o quê? Qual é a sua religião? Sou evangélico. Mas eu quero te chamar hoje a atenção para um fato de que a Bíblia diz que se conhece uma árvore pelos frutos. Então, peraí, é evangélico mesmo, é transformado mesmo pelo poder de Deus? É alguém que vive de verdade a palavra de Deus? Seus frutos são bons? Será que ser evangélico é ser discípulo de Cristo, gente? É uma boa pergunta. Porque nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas vazias. Nós estamos com as nossas igrejas cheias de pessoas sem relacionamento com Deus, que não conhecem o Senhor, que não oram, que não têm o simples hábito, o bom hábito de ler a Bíblia ou de falar com Deus. Ou são aqueles cristãos que vêm a um culto de domingo como esse, mas que na semana parece que nem se lembram de Deus. Não há um momento de devoção, não há um momento sequer de oração. E quando você se envolve em certos conflitos lá fora, você é pior que um descrente. Você xinga todo mundo. Você se porta de uma maneira como uma pessoa mau caráter se portaria. Tem cristão mau caráter? Você pode ter certeza. Tem evangélico mau caráter. Eu sei disso porque muita gente hoje diz assim: eu não faço mais negócio com crente. Eu não vendo mais para evangélico. Eu não contrato evangélico para minha empresa. É bem provável que você já tenha ouvido algo assim por aí. Eu não quero saber de evangélico aqui na minha loja. Eu não vendo. A não ser que pague no cartão, alguma coisa, mas vender assim de palavra, sei lá, não vendo, não confio. Mas por quê? Eu já fui muito enganado por evangélicos, por crentes. Então tem evangélico mentiroso, adúltero. Tem muito, gente, tem muito. O que eu quero te dizer é que muitas vezes nós pautamos a nossa vida numa vida de religião. Irmão, religião, me perdoe se tem algum católico aqui, mas a gente vê muito isso, né? Eu não estou julgando, até porque eu estou falando de evangélico também.
Mas você vê gente dizendo assim, eu sou católico, mas por que ele diz? Porque ele nasceu num lar onde a mãe dele era, mas ele nunca foi nem a uma missa. Ele não vai à missa, ele não se congrega, sabe? Ele não fez lá a primeira comunhão para que ele possa cear com a igreja. Nada, mas ele é católico. Mas que católico é esse que não vai à igreja? Que não tem comunhão com as pessoas? Que não tem conhecimento da palavra? Ou seja, nós queremos basear nossa vida numa religião. Gente, por favor, me ouça e tente me entender. Jesus não é uma religião. Jesus não veio para estabelecer uma religião. Jesus veio para dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É através dele. Não se escandalize com o que eu vou dizer para você. Nós julgamos as pessoas, julgamos os católicos. A gente julga até gente que é evangélica, mas de outra denominação, que usa saia, porque não passa maquiagem, porque não usa brinco, e a gente usa brinco, e as mulheres usam calça, então a gente se acha melhor do que os outros. Mas não se surpreenda se nós tivermos pessoas aí, às vezes até católicas, não é? Sendo salvas em Cristo, e a gente que é evangélico, dentro das igrejas evangélicas, afundando e não vendo a destruição que está acontecendo na vida às vezes. Entenda isso. Jesus é muito mais que uma religião. Você vê lá um centurião, Cornélio, o cara não era evangélico, gente. Mas ele fez uma oração tão profunda que ele tocou o coração de Deus. Deus manda Pedro à casa dele, vai lá. Agora, entenda uma coisa. Eu estou falando que Jesus não é religião, mas a palavra de Deus, ela traz para nós um manual de conduta de vida. Não adianta também você sair por aí dizendo, então eu não preciso ser evangélico. Você precisa ser um cristão cheio do Espírito Santo. E nós evangélicos, nós estamos aqui buscando pautar a nossa vida, desenvolver a nossa vida no cristianismo. Jesus é o centro. E quando Jesus é o centro, você não fica o mesmo. Você não quer mais pecar. Você não quer mais mentir. Você não quer mais trair esposa. Você não quer mais ser viciado em pornografia. Porque Jesus é a melhor experiência, a melhor pessoa da vida da gente, queridos. Não tem nada melhor do que Jesus. Eu espero que um dia você chegue a essa convicção e essa conclusão. Cada dia que eu envelheço mais, eu entendo, não há nada nesta vida que me atraia mais do que o meu Jesus, do que o meu relacionamento com o Espírito Santo, nada. Eu estava dizendo para minha esposa, eu estou mudando muito. Eu estou me estranhando ultimamente. Porque antes eu era assim tão apaixonado por filmes. Gostava muito. Ainda gosto. Mas hoje, irmão, outro dia, nós vamos encerrar o nosso jejum hoje, vamos orar no final. Mas outro dia eu fui a Belém para um exame médico. E aí passando no shopping, porque eu tinha que fazer alguma coisa lá, tinha que pegar um documento, e aí eu vi que lançaram o filme novo do Homem-Formiga. Falei, olha, Homem-Formiga. Aí eu liguei para minha esposa, e eu já vim embora. Eu falei, amor, você me libera? Olha, marido abençoado. Está aqui Homem-Formiga em cartaz. Você me libera para eu assistir? Eu vou assistir, depois que terminar eu vou embora. Mas não fala para o João Pedro, senão vai ficar nos cascos aí comigo, que eu não trouxe ele. Eu já estou aqui, eu quero ver o Homem-Formiga. Irmão, confesso para você que eu vi o Homem-Formiga. Quando terminou o filme eu falei, Senhor, isso não faz sentido. O cara fica bem pequeno e ele vai entrando e ele vai diminuindo o tamanho até que ele entra num mundo quântico. Eu falei, isso não faz sentido, Jesus, o que é que eu fiz aqui? A sensação que eu tive não foi como a de antigamente, quando eu saía do filme e eu dizia, uau, que filme foi esse, rapaz? Que filme foi esse?
A sensação que eu tive, e eu falei para minha esposa, foi: perdi tempo. Eu podia já ter voltado para casa, minha gente. Estar com a minha família, eu podia ter feito outra coisa, mas eu assisti o Homem-Formiga. Irmão, não estou condenando você. Vá lá e assista o Homem-Formiga. Mas o fato é que eu tenho observado, Heber Trigueiro, eu tenho observado que eu mesmo tenho mudado. Aquilo que me atraía muito antes, já não me atrai hoje. Eu tenho tido muito mais prazer em momentos com a Bíblia, lendo a minha Bíblia em casa. Eu estou falando isso de coração para você. Diante do meu Jesus, lendo a minha Bíblia, eu tenho me maravilhado muito mais do que diante de qualquer filme, do que diante de qualquer outra experiência na vida. Nós estávamos aqui dizendo, cantando e declarando isso: Senhor, o que eu posso te dar? O que nós podemos dar a Deus senão a nossa própria vida? A nossa vida, a nossa existência, a nossa força, juventude, coragem para a pregação do Evangelho. Como Paulo diz, eu me deixarei gastar por isso. Eu me lancei. Então, queridos, o que é ser um discípulo de Jesus? É vir a um culto de domingo? É dizer, eu sou crente? Será que isso realmente é evidência de que alguém é discípulo de Cristo? Eu penso que muito mais do que palavras, e os nossos mais antigos diziam: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não funciona isso. Muito mais do que palavras são os nossos frutos. Discípulo não é apenas aquele que faz algo para o seu mestre, mas aquele que se parece com ele. Não é só aquele que diz, eu faço coisas para Jesus. Não, você precisa mais do que fazer coisas para Jesus. Você precisa ser parecido com Jesus. Jesus Cristo poderia ter realizado tudo sozinho, mas Ele decidiu escolher 12 pessoas comuns e convidá-las para uma vida extraordinária e repleta de significado e propósito. Jesus nos ensinou o caminho para fazer discípulos, e a nossa missão é aprender com Ele. O apóstolo Paulo chamou a atenção para si quando ele convidou a igreja de Corinto a imitá-lo. 1 Coríntios 11, no verso 1, ficou bem pequeno, né? Vamos tentar mudar isso para a noite. Mas o texto vai dizer: tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que o texto bíblico está dizendo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí o diabo vem com aquela outra conversa. Não olha para homem não. Não olha para pastor não. Não olha para o teu pai não. Não olha para ninguém. Vive a tua vida. Mas o interessante é entender que por causa dessa doutrina maligna, pais estão deixando de ser referência para seus filhos. Pastores estão sendo levados a não ser mais referência para seus rebanhos. Líderes não estão mais sendo referências para os seus liderados. Eu não olho para homem, eu olho só para Jesus. Você tem que olhar para Jesus acima de qualquer homem. Porque se um homem cai, Jesus continua de pé. Você continua servindo o Senhor. A decepção de ter um líder seu caindo em pecado não vai te decepcionar a ponto de você não querer mais Jesus. Você entende isso? Mas dizer que o meu líder não pode ser uma referência para mim, que mundo é esse? Dizer que os meus pastores não podem ser uma referência para mim, peraí. Que doutrina é essa? Meu pai não pode ser referência em alguma coisa para mim? Peraí, eu preciso rever isso. Paulo está dizendo, me imitem, porque eu imito Jesus. Agora, um critério para você ter alguém como referência, qual é? Que ele seja parecido com Jesus. Não que ele seja perfeito, Jesus era, nós não. Mas
que essa pessoa esteja buscando viver o Evangelho. Observe esses termos na fala de Paulo. Ele diz: tornem-se, tornar-se, vir à existência, começar. Ou seja, comece a olhar para alguém como referencial. Ele fala dos imitadores, que no grego, do original, que é mimetes, ele diz: imitador, trazer à mente, fazer lembrar, ou seja, pensar sobre ser como aquela pessoa. E ele diz: me imite como eu sou imitador de Cristo. Perdão, queridos. Do grego katos, que na mesma proporção, diz na mesma proporção, na mesma medida, ou seja, me imitem porque eu estou imitando a Jesus. Eu sou alguém digno de ser imitado porque eu tenho Jesus na minha vida. A proporção que as pessoas conhecerão de Jesus será a mesma que eu dedico para imitar Jesus. Porque você muitas vezes será um canal de Deus para que as pessoas à sua volta conheçam a Cristo. Ou seja, você é um canal para que essas pessoas conheçam a Jesus por causa de quem? De você. É o teu testemunho, são os teus frutos, é a forma como você vive. Agora, se você é um crente mentiroso, você acha que o seu vizinho que sabe disso vai querer vir para a igreja conhecendo você? Você é um crente que é um marido adúltero. Eu ir para essa igreja que fulano é casado, eu sei que ele tem amante. Eu ir para essa igreja onde eu sei que está lá fulano que já me enganou uma vez. Que eu sei que compra e não paga. Que eu sei que diz e faz outra coisa. Não tem palavra. Isso aí eu não quero. Muitos de nós estamos sendo, na verdade, pedras de tropeço. E a Bíblia diz: ai de quem se coloca nessa posição. É melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue de um abismo. Não sei o que estou dizendo, não. É a Bíblia. Do que ser motivo de tropeço ou de escândalo para outras pessoas. Do que ser alguém que afasta as pessoas de Jesus e não aproxima. No Antigo Testamento, discípulo era talmide, estudante, discípulo. Aquele que estava ali para aprender, para se exercitar no ensino. Em algumas passagens, o discípulo era chamado de bem, que significa filho. Em outras palavras, o discípulo pode estar tão conectado e parecer tanto com seu discipulador, que ele se tornará como um filho. Eu, como pastor desta igreja, não me vejo hoje só como um pastor. Eu me vejo como um pai espiritual. Eu me vejo como alguém que está aqui para ser um canal de Deus, ensinando a palavra e trazendo para filhos amados, filhas amadas, uma palavra que destrave sua vida, que mude a sua mentalidade, que te faça viver todo o destino que Deus tem para você, que te aprofunde no Evangelho. Eu penso isso, sabe por quê? Eu tenho 2 filhos. E a cada dia nessa minha caminhada de pai, eu tenho aprendido com os meus próprios filhos. Eu tenho sido testado. Eu não sei se algum pai se sente assim. Às vezes eu me sinto sendo testado. O meu filho João, por exemplo, ele é um dos maiores testes na minha vida. Porque ele é uma pessoa assim, excepcional, maravilhosa. Eu amo demais o meu filho, mas ele é diferente de mim em muitos aspectos. Meu filho não é nada organizado, gente. Se ele for tomar banho, eu vou no banheiro em seguida, a toalha está no chão. Sapato, então, nunca está no lugar certo. Ele é desse jeito, Ele foi para o encontro agora. Eu tomei banho e fui lá usar o meu desodorante. Cadê o meu desodorante? Ele levou e não disse nada. Fui pegar o meu perfume. Cadê? Ele levou também. E não disse: pai, estou levando. Ainda bem que eu tinha lá um desodorante reserva. Mas se não tivesse,
Senhor, tem misericórdia para os irmãos me aturarem hoje. O fato é que ele é um teste. A cada dia eu digo, meu filho, eu preciso de Jesus para te criar. Porque eu já sou outro rumo, eu sou muito organizado. Minha casa tem 2 banheiros, para você ter ideia, eu tenho uma escova em cada um. Porque às vezes minha filha está dormindo, eu fecho a porta do quarto, e eu quero escovar o dente, não quero entrar e acordá-la, eu tenho uma escova no outro banheiro também. Ou seja, eu penso, eu me organizo, eu me preparo. O João Pedro não é assim, é tudo mesmo, vamos lá que vai dar certo. Eu tenho uns amigos assim, eu não sei como no final dá certo mesmo. Eu digo, meu Deus, não é possível, tem uma graça aí, Senhor. Então ele me testa, só que eu como pai não posso desistir. Eu preciso continuar lutando por ele, ensinando, seguindo em frente. E nós então, como discipuladores, como pessoas que cuidamos, a gente precisa fazer isso em amor. Nos nossos grupos de crescimento, cuidando de pessoas, discipulando, ensinando o Evangelho. Tudo indica que o discipulado é um tipo de relacionamento onde uma pessoa transfere para outra e a leva para um processo de desenvolvimento e crescimento. Na fé, isso se torna tão relevante que podemos ver Paulo dizendo, 1 Timóteo 1, ele vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele está dizendo, para você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele manda uma carta para Timóteo dizendo, olha, você é meu filho na fé. Eu gerei você, eu ensinei você a palavra. Eu fui um exemplo para a sua vida. Quantos de nós aqui nessa manhã poderíamos dizer, eu tenho gerado pessoas. Eu tenho sido um instrumento de Deus para que pessoas amem o Senhor. O meu testemunho, a minha vida tem inspirado pessoas a amar Jesus. Como? Não é? Como você tem se posicionado em relação a isso? E nós precisamos entender e obedecer o Senhor. E eu vou te falar uma coisa, a vida cristã não é forçada, queridos. Eu tenho que dar fruto, eu tenho que ganhar pessoas. Não é assim. Uma árvore não faz isso para frutificar, ela só frutifica. Eu tenho que crescer, eu tenho que me esticar. Não é assim que uma árvore boa faz. Ela só cresce, sabe por quê? Porque a raiz encontrou água. Porque a raiz está num bom terreno, gente. Se é para aplaudir Jesus, bora fazer isso de verdade? Graças a Deus. Se você está vivendo essa vida em que você está assim, está difícil viver o cristianismo, está pesado, está penoso, sabe? Isso não é o cristianismo, isso aí é outra coisa. Isso aí é religião. Não é o cristianismo autêntico. Porque o cristianismo com Jesus, o Senhor diz, vinde a mim. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou te aliviar a vida. Vamos trocar o meu fardo, que é suave e leve, pelo teu. Deixa eu te ajudar. Jesus não traz peso, ele traz leveza para a vida. O que traz peso é a religião. E você precisa entender que o evangelho de Jesus é muito mais um evangelho de sim do que de não. O nosso Deus é maravilhoso, gente. É maravilhoso. Eu estava contando, por exemplo, no 30 Semanas, sexta-feira, que quando eu fui à Índia, eu tomei um choque com a realidade de que lá eles têm 33 milhões de deuses. Rato lá é Deus. Vaca lá é Deus. Se você vier com o seu carro e a vaca sentar na estrada, você não pode sair do seu carro e enxotar a vaca. Você vai ter problema. A vaca fica lá onde ela quiser ficar. Ela é adorada.
E um desses 33 milhões de deuses é uma deusa chamada Shiva. Sabe que deusa é essa? Deusa da destruição. Eu me impressionei com uma coisa, porque no Brasil, aqueles que têm um costume mais religioso, põem as estátuas dos seus deuses dentro de casa. Alguns fazem lá até aquele cantinho especial. Mas Shiva não. Toda a estátua de Shiva que eu via, ela estava fora da casa e não dentro. E eu perguntei para o pastor que estava nos guiando. Olha, no Brasil a gente quem põe estátuas do seu Deus dentro da sua casa. Mas eu tenho visto que aqui os indianos põem as estátuas fora de casa. E aí eles derramam leite, eles põem uma caixinha de suco com canudinho, eles põem um prato de comida na estátua. É assim. Por quê que não está dentro de casa? Aí ele me disse, olha, em especial a deusa Shiva é a deusa da destruição. E o que conta a religião é que quando ela passa, se ela entrar na sua casa, é para te arrebentar no meio. É para destruir tua vida. Então eles põem a estátua fora, para que quando ela passe e veja as oferendas, ela não entre na sua casa e passe direto para a próxima. Um Deus que você adora por medo, para que ele não entre na sua casa porque ele te destrói. O nosso Jesus, ele veio para trazer vida, gente. Ele deu a sua vida por nós na cruz. Ele não pediu que nós o amássemos antes de nos amar primeiro. Porque a salvação é o dom gratuito de Deus para você. Mas para Jesus não foi de graça. Ele pagou um alto preço. É de graça para mim, para você. Mas Jesus pagou um alto preço para que esse evangelho viesse até nós hoje. Eu fiquei chocado esses dias lendo o livro de Hebreus, quando eu fui relembrado de que aos Hebreus ele diz que Jesus foi posto numa posição menor do que a dos anjos, quando se tornou homem por nós. Então numa escala abaixo dos próprios anjos, porque ele tinha um propósito de como homem dar a sua vida pela humanidade. Então entenda que ser cristão é muito mais do que só ser evangélico. Viver o cristianismo é muito mais do que vir a um culto de domingo. É muito mais do que obedecer a ritos. É costume, gente. Tem costume que você nem pensa, né? Tem gente que passa na frente da igreja. Gente, por favor, abra seu coração. Mas, por exemplo, eu estou falando de todos aqui. O católico passa na frente da igreja, às vezes sem pensar ele se benze. Não é mais uma reverência, é um costume. Nós evangélicos, olhe lá se não tem alguém com o Salmo 91 aberto do lado no criado mudo. Você está achando que a Bíblia aberta no Salmo 91 vai expulsar demônio? Me perdoa, meu irmão, mas a Bíblia impressa é um livro. Ela só terá valor se você a ler e você a praticar. Se não é só um livro lá na sua estante, pegando poeira, ou a página do Salmo 91 já está amarelada, de tão aberta que ela está há tantos anos. Mas isso realmente tem mudado a sua vida? Isso realmente tem feito a diferença para você? Ou você é só mais um religioso? Agora que eu terminei minha introdução, eu vou começar a pregar. Começa agora a minha mensagem. E nós vamos aprender com Jesus sobre a essência do seu discipulado e como nós podemos viver na perspectiva do céu. Não fique preocupado, você sabe que eu obedeço horário. Eu não gosto de passar de horário, não. Mas primeiro ponto, o discipulado de Jesus apresenta a real felicidade. Olha para alguém pertinho de você e diz, só tem um jeito de ser feliz. É com Jesus. Com Jesus. Pare para pensar comigo que a felicidade ela vai além do que a alegria. A alegria é momentânea. Você tem momentos de alegria, você tem momentos de tristeza.
Mas a felicidade, ela é plena o tempo inteiro. É quando você diz assim: deu errado isso que eu fiz, mas eu continuo amando Jesus, eu sei que lá na frente Ele vai fazer algo e eu vou conseguir. As coisas não estão tão bem como eu esperava, mas Jesus é bom, sabe? Vai dar tudo certo. Eu perdi alguém que eu amava, estou triste, mas eu estou feliz porque Jesus me deu anos para conviver com essa pessoa. Você entende que a felicidade está num patamar mais alto do que a alegria? E tem gente que está baseando a sua vida com Jesus na alegria ou na tristeza, enquanto você precisaria estar num nível muito mais alto, o da felicidade. E só pode ser feliz quem tem Jesus no coração, meu irmão. Só pode ser feliz quem vive a vida de Jesus. E nós precisamos entender isso. Mateus 5:1, a Bíblia vai dizer que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Essa parte do Sermão do Monte ficou conhecida como as bem-aventuranças. Isso significa mais do que um estado emocional, representado pela palavra, vamos dizer assim, alegre, ou que nós representamos, às vezes, usando de forma errada a palavra feliz. Inclui bem-estar espiritual, tendo a aprovação de Deus, e assim um destino mais feliz, como narrado pelo salmista, que diz em Salmos 1:3: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham e tudo o que ele faz prospera. É isso que eu quero profetizar sobre as nossas vidas nessa manhã. Que vocês, que eu, que nós sejamos essas árvores frondosas, abençoadas, frutíferas, porque a nossa raiz está em Cristo Jesus, está no Senhor. Se você for observar, o pessoal do Ação Kids pintou uma árvore ali no chão do templo principal, e na raiz tem o nome Jesus, né? Nós não quisemos colocar aquilo como tendo que pisar no nome de Jesus, né? Eu acho que tem que ser muito legalista para pensar uma coisa dessa. E se você pensou, me perdoe, isso só demonstra a sua religiosidade. O que nós queremos dizer ali para as nossas crianças é de que a árvore, para frutificar, ela tem que estar em Jesus para isso. Não é um desrespeito, é uma forma de nós mostrarmos isso para as nossas crianças, porque a árvore precisa ter raízes em Cristo, em Jesus. Essa foi a nossa única intenção, a única intenção. E se você parar para pensar que uma casa deve ser construída sobre a rocha, e quem é a rocha? É Jesus. Eu não estou pisando, Jesus, não te respeito, não te considero, não. Jesus, o Senhor é o meu alicerce. Eu não tenho como crescer esse prédio se o Senhor não me sustenta, se o Senhor não me guarda, não me protege, não me abençoa. Ele é o nosso terreno forte, a nossa pedra angular, meus irmãos. É aquela pedra que dá sustento a todo o prédio, a pedra de esquina, aquela pedra importante. E você precisa entender isso. Salmo 119:2 diz: como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Meu irmão, busque a Jesus e seja feliz. Seja feliz mais do que ser alegre. Que Deus te dê muita alegria.
mas que acima da alegria Deus te faça ser uma pessoa muito plena, muito feliz. Nós temos hoje uma geração de pessoas muito ansiosas, problemas emocionais graves, porque muitas vezes tem baseado a sua vida no dia a dia nas alegrias e tristezas. Irmão, todos nós passamos por tristezas, todos nós passamos por alegrias. Graças a Deus por isso, porque esses momentos vão moldando a nossa vida. Quantas vezes eu subi para pregar nesse púlpito tão triste, com alguma situação, quantas vezes subi aqui para pregar sobre o Evangelho, a alegria do Senhor, a bondade de Deus, o renovo de Deus, e eu estava aqui dizendo: Senhor, me renova também, me ajuda também, me dá graça também. Então, nós precisamos entender, baseie o seu cristianismo não em momentos de alegria, mas numa vida de felicidade plena e abundante. Não importa o que aconteça, o nosso Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Eu vou continuar amando o Senhor até o final da minha vida. O discipulado de Jesus marca a diferença no mundo. A Bíblia vai dizer: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não esconda essa luz. Já lá no versículo 14 ou 16 vai dizer: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Eu não sei se você já reparou, mas essa série de mensagens, ela veio para confrontar o nosso cristianismo. Ela veio para nos despertar a não ser uma igreja só para dentro, mas ser uma igreja que pensa em levar a luz para fora, em ser sal lá fora, em fazer a diferença lá fora. O sal, a luz, são duas metáforas que falam muito sobre os discípulos de Jesus. A repetição revela a relevância e a profundidade que Jesus quis expressar. O sal, feito para realçar o sabor do alimento. Irmão, churrasco não é uma coisa boa? Boa. Fala a verdade. Um bom churrasco faz uma diferença na vida, que não é brincadeira. Mas você acharia o mesmo se ninguém colocasse um pingo de sal nessa carne? Você dizia: peraí, carne é boa, né? Carne de primeira, está tudo bom aqui, mas peraí, não tem sabor, não tem diferença, porque falta sal. Irmão, está faltando sal no mundo, e esse sal é um sal que será ali liberado pelos cristãos, aqueles que são homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que estão fazendo a diferença. É uma igreja que leva o Evangelho. A luz não se pode esconder uma cidade, porque sua luz alcança de longe aqueles que estão peregrinando pela estrada. A luz revela o que está escondido e oculto. Já viu quando entra aquela brecha, não é? Como é que eu falo quando entra um raio de sol na sua casa e você consegue ver até as poeiras mais escondidas? Quando a luz vem, até a sujeira mais escondida. Irmãos, nós somos a luz do mundo. A Bíblia diz isso. Aonde você estiver, você vai constranger, no sentido de que você é uma pessoa santa. Tem gente que vai estar bebendo na tua família. Você chegar lá, é capaz dele jogar o copo no chão e enterrar. Já aconteceu isso com alguém? Né? Eita, chegou fulano, né? Estava fumando. Meu irmão, tudo. Que bom que você está aqui. Mas o cara esconde o cigarro, esconde a bebida, sabe? Porque há um nível de respeito. Mas não é só um nível de respeito, não é pela religião, é porque o cara conhece a sua conduta de vida. A pessoa sabe como você vive nas entrelinhas, no dia a dia, nos bastidores. É aquele momento que a tua família reúne para ter aquele almoço. Não tem um evangélico lá. E quando eles falam de evangélico, até falam mal dos evangélicos. Mas quando falam de você, você é uma exceção. E aí aquele cara mais
desrespeitoso com os evangélicos é o que às vezes vai dizer assim: já que nós estamos aqui e o nosso primo fulano está aqui, vamos pedir para ele fazer uma oração por nós. Porque ele pode não respeitar muitos outros, mas ele respeita você, por causa da sua vida. Eu não sei se alguém levou o bolo que foi o desafio para o vizinho, né? Nós fizemos esse desafio como um ato de bondade na semana passada. Levar lá uma fatia de bolo para um vizinho terrível. Aquele vizinho que a gente gostaria que ele sumisse do planeta Terra. Não fosse embora para outro país, não. Fosse levado para algum outro lugar do sistema, do espaço sideral, irmão. Senhor, dá uma casa para ele na estratosfera, né? Imagina você levando um bolo para esse vizinho. Espera aí, será que esse bolo está envenenado? Imagina como uma pessoa assim é tocada pelo amor de Deus. O discipulado de Jesus, ele apresenta uma justiça que é real. Ou seja, você não vai desejar o pior para os teus inimigos. Quando você é discipulado, por esse discipulado de Jesus, você vai fazer o que Jesus ensinou, você vai orar pelos teus inimigos. Você vai desenvolver compaixão, você não vai odiá-los. Não é fácil não, gente, não é fácil. É muito desafiador. Você não sabe como eu fico nervoso quando eu estou com a minha esposa, meus filhos no carro, e de repente o cara sem respeito nenhum, como aconteceu esses dias, eu vindo na BR, o cara entrou com uma carreta, assim numa velocidade, eu vinha na estrada, na minha frente. O meu sangue subiu tão forte, que eu pensei que ia vazar pelas orelhas. E eu olhei, eu falei, não é possível, Senhor. A vontade que tem de dizer, Senhor, joga um raio nessa carreta agora. Explode-se nessa cabine, Jesus. Mas eu sou cristão. Você respira. Senhor, tem misericórdia desse incircunciso. Senhor, tem misericórdia desse carreteiro. Jesus tem misericórdia. Mas eu estou dizendo, Jesus tem misericórdia de mim, Senhor. Que eu não senti uma coisa boa. Não é fácil você exercitar o amor, a bondade, a misericórdia. Mas em Cristo, através de uma injustiça, todos nós fomos justificados. Entendendo que não somos justiceiros, mas canais da justiça de Deus e também baseados no amor de Deus. E eu tenho essa pergunta: você está pronto como discípulo de Cristo para manifestar a justiça do céu por meio da sua vida? Não é fácil. O discipulado de Jesus nos ensina a desenvolver uma vida de oração, a desenvolver uma vida na presença do Senhor. Jesus mesmo nos ensina isso. Então, ore sem cessar. Ore o tempo todo. O tempo inteiro tem uma vida de oração. Se alguém está brigando com você, você já está orando. Senhor, me dá graça, eu não quero revidar. Sabe, a tua palavra diz que a resposta branda, ela desvia o furor, mas a resposta dura suscita a ira. Senhor, me ajuda, porque estar irado não é pecado, mas se você deixa aquilo vazar, a Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, que essa ira não seja longa demais, que você não vá dormir com esse problema, mas perdoe antes do sol se pôr. Se liberte antes do sol se pôr. O Matthew Henry, e a Kézia vai ter que se virar aí comigo. Obrigado, tá, Kézia? Ele diz assim, que é mais fácil achar um homem vivo que não respire, que um cristão vivo que não ore. Será que tem crente aqui hoje que não ora? Será que tem gente aqui hoje pela manhã dizendo, eu sou cristão, mas não faz uma oração na semana?
O discipulado de Jesus ensina a prática do jejum. Ele nos mostra sobre esse poder que há no jejum, em você mortificar sua carne, né? Rebaixá-la, reduzi-la, para que aquilo que é espiritual seja tonificado, para que o seu relacionamento com Deus vá muito mais profundo. O jejum é uma prática espiritual esperada dos discípulos de Cristo. Jejuar é humilhar a alma. Mas agora nós estamos jejuando essa semana, vamos entregar hoje TV, séries, filmes, streaming. Foi o nosso jejum dessa semana. Salmos 35, 13 diz: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. Por meio do jejum você está ensinando a sua alma e aos desejos que você tem, que quem governa a sua vida é o Espírito Santo. Você está submetendo a sua alma a Deus. Toda intimidade envolve privacidade. E Deus vê no secreto e te recompensará publicamente. Pastor Carlito diz que jejum não muda Deus. O jejum muda você. O jejum não muda Deus. Deus é imutável, mas o jejum muda a gente. É uma prática que nós precisamos desenvolver na nossa vida. Mas aqui não tem crente que não ora e não tem crente que não jejua. Todo mundo aqui ora e jejua. Só tem crente aqui que lê a Bíblia. Só tem crente aqui que é cristão de verdade. Eu estou pregando essa palavra, mas não é para vocês. De repente vocês passam para outra pessoa. Porque todo mundo aqui está exemplar em cada um desses critérios. Eu estou profetizando isso aqui, irmão, com muita esperança no meu coração. Não, pastor, o senhor está errado. Eu me incluo nessa palavra. Então está na hora de começar a mudar isso. O discipulado de Jesus revela as prioridades do reino. O que é prioridade hoje para a sua vida? A Bíblia diz em Mateus 6: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Busquem, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que hoje está em primeiro lugar nas nossas vidas? É a busca por Jesus? Ou é a busca gananciosa por mais dinheiro? A Bíblia não condena que alguém seja rico. A Bíblia chega a dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ela não condena quem tem dinheiro, ela condena quem ama o dinheiro. É a ganância, em detrimento da família, em detrimento de um relacionamento com Deus, em detrimento daquilo que é correto diante do Senhor. Muita gente, para ganhar dinheiro, mente, passa por cima do outro, trai, engana, tudo por via do dinheiro. E mesmo que você não seja uma pessoa mentirosa, enganadora, você pode ser alguém ganancioso a ponto de correr tanto atrás do dinheiro que nem usa o dinheiro que tem para um momento de lazer com a família. Esse dinheiro não está te abençoando. Ele não está fazendo a diferença. O dinheiro pode ser bom, com certeza, se ele for bem usado. Eu tenho dito isso aqui na igreja. Se caísse hoje R$1 milhão na conta da igreja, eu saberia usar. Só o prédio que nós temos para construir, ele foi orçado entre 700 e 800 mil reais. Só aí já me sobrava só 200 mil. Porque o resto eu já saberia onde colocar. Missões que a gente faz hoje, com a Rosa na África, que está lá para construir um prédio também, para cultuar com os irmãos africanos. O Marcelo na Índia, irmão, esse dinheiro assim, ele já tinha um destino mais do que certo. Obras que a gente está fazendo no Celeiro Liberdade e tantas outras coisas. Nós precisamos então entender qual é a prioridade da nossa vida. Jesus é a prioridade? E o discipulado de Jesus ensina sobre amor e relacionamento.
Nós precisamos ser essa igreja que não se coloca nessa condição de julgar os outros, mas de amar. Prepare o seu coração, irmão. Porque eu tenho orado a Deus para que as pessoas mais estranhas de Castanhal entrem por aquela porta. Os mais esquisitos que você puder imaginar, que talvez choquem você. Os cabelos mais coloridos, aqueles que têm as maiores tatuagens. Sabe? Aqueles que estão com a vida mais devastada. Não estou dizendo que tatuagem tem a ver. Isso aí é uma coisa para outro estudo, tá? Mas aqueles que são mais viciados, aqueles que estão mais perdidos, que eles possam entrar por aquela porta e serem tocados pelo amor de Deus. E entrar naquela porta porque nós somos uma igreja que foi lá buscá-lo também, que foi lá refletir o amor de Deus para a sua vida. Então, hoje em dia o mundo está esquisito, gente. Eu nunca vi um lugar para ter mais gente diferente na vida do que aeroporto. Você vai viajar para um outro lugar, você vê gente de tanto tipo, né? É brinco na sobrancelha, brinco na orelha, brinco no nariz, é brinco na boca. É gente que tem cabelo, gente que não tem cabelo, gente que veste uma roupa esquisita, outro que veste uma roupa... Eu fico observando e dizer, Senhor, é muito tipo de gente na vida. Mas todos eles são amados por Deus. Para todos eles, Jesus quer abraçar, quer amar, quer ser presente na vida deles. E eu peço a Deus para mandar esses mais assim diferentões, porque através deles nós vamos ganhar outros diferentões. Porque, olha para mim, irmão, eu sou muito normal. Olha aí você. A gente é normal demais, né? A gente precisa desse pessoal mais diferente, porque através deles nós vamos ganhar os que são mais diferentes também. A coisa tá diferente, irmão. Né? Eu tenho aprendido agora com meu filho, porque ele disse que eu sou muito cafona. Eu acho que eu sou mesmo. Pai, o senhor só corta o cabelo muito normal, faz aí um low fade. Foi a primeira coisa, o que é um low fade? O que é isso? É um degradê, pai. Falo, meu filho, se eu chegar com degradê lá na igreja, os irmãos vão ficar assustados comigo. Eu nunca usei isso na vida. Ah, pai, o senhor precisa ficar mais antenado aí, né? Se vai escolher uma roupa, também é diferente. Tudo dele é diferente. Escolhe esse, meu filho. Não, é esse aqui. Irmãos, e nós precisamos dessas pessoas que pensam assim, sabe, fora da caixa, sabe? Pessoas que têm uma identidade, que têm uma personalidade. Irmão, Deus quer usar você como você é hoje. Olha aí o normalzinho aqui pregando o evangelho, né? Mas Deus quer usar cada um de nós. E nós vamos ser essa igreja que não é julgadora, mas essa igreja que vai em busca do perdido, que ama cada um deles. E nós vamos ter essas pessoas aqui dentro conosco. Por último, o discipulado de Jesus gera uma vida frutífera e profunda. É natural que um discípulo de Jesus tenha uma vida frutífera. Viver como Jesus viveu é ser submisso ao Espírito Santo, deixando que o fluxo de vida do céu corra por meio de nós e se revele nessa terra de forma abundante. A Bíblia chega a dizer em Mateus 7, cuidado com os falsos profetas. Eles veem a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Você não conhece mais um cristão hoje só por causa da roupa dele. Tem muita gente de boa aparência fazendo tanta coisa errada, gente. Não é mais assim. Antigamente podia até ser. Ah, aquela irmã de saião é crente. É a irmã do coque, porque elas andavam com coque. E a gente dizia, o estereótipo dela parece crente. É crente. Não usa batom, é crente. Não tem mais isso hoje. Hoje os crentes são as pessoas assim, diferentes. Você não consegue ver pela roupa. Esse é crente. Irmão, às vezes você vai se enganar. Aquele mais esquisito
Às vezes ele é tão crente, e aquele mais normal, como eu estou falando, tem uma vida tão desgraçada, tão sem a presença de Deus. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Pastor Carlito diz que nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Que a nossa vida não seja uma vida só de aparência, mas de profundidade em Deus. E eu leio o último texto bíblico dessa manhã, João 15:8, que diz: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Assim serão meus discípulos. Eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero te dizer que no próximo domingo, nós vamos estar aqui ministrando o tema, o ministério profético e apostólico de cura de Jesus. Quem vai estar trazendo essa palavra é o pastor Emerson, no próximo domingo, tá? Nós vamos estar com a nossa quarta mensagem da série 40 dias no Evangelho de Mateus, o ministério profético e apostólico de cura de Jesus. Eu quero orar com você nessa manhã, falando sobre o discipulado de Jesus. Eu quero que você comigo faça uma autoavaliação da sua própria vida. Eu quero que você olhe para si mesmo, como você tem vivido, quais são os seus frutos. Você tem representado a Jesus na tua família? Você tem representado a Jesus na tua empresa? Você tem representado Jesus com seus colegas de trabalho? Faça uma autoavaliação de você mesmo. Avalia você mesmo. Porque nós precisamos parecer com Jesus. Essa mensagem precisa mexer com o teu coração, a tua mentalidade. Essa mensagem precisa mexer com você. Canta, Ruth, essa canção. Ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Coração igual ao teu. Eis-me aqui, disponível eu estou. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus. Apenas
apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, Jesus, eu quero ser igual a ti. Quero amar o que tu amas. Quero estar onde tu estás. E um coração igual ao teu. Põe a sua mão sobre o seu coração. Um coração igual ao teu. Declare isso. Eis-me aqui, disponível eu estou, Senhor. Estamos aqui, Jesus. Usa-me, eu quero ser as tuas mãos. Santo Deus, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Santo Deus, ajuda-me a ser santo como tu, puro como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Oh, humilde como tu, manso como tu és, simples como Jesus, apenas como Jesus. Tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Oh, tira o meu prazer pelo pecado, coloca o caráter de Jesus em mim. Oh Deus, eu quero ser. Essa canção é a nossa oração nessa manhã. Santo como Jesus, humilde, simples como Jesus, manso como Jesus. Você pode sentir o Espírito Santo agindo aqui nessa manhã. Você pode sentir a presença de Deus nesse ambiente, essa doce presença. Pai, diante dessa palavra sobre o discipulado de Jesus, nós entendemos que nem sempre ser evangélico é ser realmente um cristão. Que nós não sejamos, Pai, essas pessoas que professam a sua fé da boca para fora, mas que essa seja uma fé que flui do coração. Que sejamos cristãos evangélicos frutíferos, com uma vida transformada, uma árvore frutífera. Nós não estamos aqui só para falar de religião, a gente está aqui para falar de vida contigo, Pai. Vida na tua presença, vida de busca, de fome e sede pela tua palavra. É uma vida realmente transformada, de cristãos que vão impactar a cidade de Castanhal. Para aquele lá eu vendo, a palavra dele, eu entrego mesmo que ele não assine, ele pode pegar e ir embora, eu sei que ele volta para pagar. Aquele lá, o que ele diz, você pode escrever, ele tem palavra. Pai,
Eu te sigo, Pai, eu tenho aprendido contigo. Um filho diz para seu pai, e eu tenho visto em você o caráter de Jesus. Que nós sejamos essas pessoas, Senhor, que fazem a diferença, que vão fazer a diferença na sociedade, no ciclo de pessoas aonde estão inseridas, esse evangelho de dentro para fora, essa igreja de dentro para fora. Oramos para que a cidade de Castanhal seja impactada pela tua glória, porque a tua igreja é luz do mundo e sal da terra. Conduza-nos assim, Senhor. Que essa seja uma semana diferente. Nós entregamos hoje o nosso jejum de TV, de filmes, de streaming, e nós entregamos esse jejum nessa manhã para iniciar o próximo jejum de pães e massas. Senhor, nós estamos aqui iniciando esse próximo jejum de pães e massas, colocando essa semana diante da tua presença para buscar a tua face. Para muitos será um desafio tão grande jejuar pão e massas, mas eu acredito que o Senhor vai continuar se revelando a nós de uma maneira extraordinária, poderosa, em nome de Jesus. Você pode pôr sua mão no seu coração. Eu quero liberar essa bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que as consolações, a presença do Espírito Santo sejam reais na sua vida hoje e sempre, em nome de Jesus. Antes que você saia, eu quero dizer para vocês, eu deveria ter feito isso no início, mas nós vamos iniciar essa semana o nosso jejum de pães e massas. Você que está conosco nesses desafios do jejum, irmão, segura firme, porque grandes coisas o Senhor vai fazer, tá? E massas inclui aí macarrão, lasanha, pizza, cuscuz não. Se tirar cuscuz, pastor Ivan morre. Não faça isso. Não, é pães e massas. Qualquer tipo de pão, até pão asmo, sem fermento, tá valendo, tá? Não pode. Você vai entregar na hora do teu café da manhã. Seja criativo, irmão, tá bom? Seja criativo. Deus vai te abençoar. Antes de finalizar, eu queria perguntar se tem alguém que deseja. Sai não, gente. Só um momento. Não sai não. Eu sei, eu alivi de canto. Minha visão periférica aqui é muito boa. Mas peraí, só um minuto. Eu quero saber se tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus hoje, ou voltar para os caminhos do Senhor. Você estava longe, distante, e nós estamos falando sobre o discipulado de Cristo. Eu quero te convidar a tomar a melhor decisão da sua vida, que é entregar sua vida a Cristo. Levanta sua mão, quero orar por você. Por que o pessoal fica tão tímido às vezes, né? Tão assim. Não faça isso, não deixa a timidez te paralisar. Mesmo que a gente termine hoje esse culto, você pode procurar aqui os irmãos da consolidação no final, se você está com geralmente vergonha, alguma coisa assim, e para entregar sua vida para Jesus. O Nildo vai ficar esperando aí mais um tempo. Vem cá, minha irmã. Meu Deus, estava na minha frente, eu não vi. Laurana. Tu conhece, Ludmila? Ah, foi no evangelismo. Nossa, que benção. Laurana, seja bem-vinda. Você veio com alguém? Tua irmã? Ah, ela está no Ação Kids. Tua irmã serve lá. Quem é tua irmã? Valentina. Que legal. Ah, tua irmã tem quantos? Ah, tem 6 anos, ela é uma das crianças. Seja bem-vinda, Laurana. Você sabe que você tomou a melhor decisão da sua vida. Foi do Gerson, olha que bênção. Você tomou a melhor decisão da sua vida. Você não vai ter ninguém mais especial na tua vida do que Jesus. Ele vai fazer tanta coisa linda no teu coração. Você é preciosa, Jesus te ama muito. E Ele começa algo em você que é de dentro para fora.
Jesus faz algo conosco que dinheiro nenhum no mundo paga. Ele traz uma paz, e Ele restaura nosso interior de tal forma que nada consegue descrever plenamente o que Jesus pode fazer. Eu queria orar por você. Senhor, a Laurana nessa manhã está se entregando a Ti. Oh Jesus, a palavra do Senhor nos diz, como nós temos orado, que há uma festa no céu, e nós como igreja festejamos com o céu a vida dela. Espírito Santo, habite nela, e que o nome dela seja escrito no livro da vida. O Senhor te conhece, Laurana, na intimidade da sua vida. As pessoas te conhecem muito pelo que veem. Jesus te conhece por quem você é. Ele sabe do teu coração, tudo que você tem passado e vivido. Ele se importa com você. Ele está te dizendo, você é importante para Ele. Começa, Senhor, hoje na vida da Laurana um processo. Ela vai passar por um processo lindo na Tua presença, e ela será poderosamente usada em Tuas mãos. Assim eu declaro, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Laurana. Leva ela, convida ela para ir com você. Segue aqui os irmãos da consolidação, que a gente tem um presente para você. Olha aí, pastor Emerson. Agora sim, gente. Eu sabia que o senhor ia subir para orar por mim, eu estava esperando. Queridos, bom dia, família, graça e paz. O microfone não está funcionando aqui. Bom dia, família, graça e paz, amém. Que manhã preciosa na presença do Senhor. Gente, como a maioria aqui sabe, na última sexta-feira foi aniversário do nosso amado pastor, e nós não podemos deixar de celebrar isso com vocês, a nossa família, amém, queridos? Sei que não precisa, sei que o Senhor não gosta de passar por isso, mas nós queremos celebrar a sua vida, honrar o Senhor e dizer o quanto o Senhor é amado, o quanto nós o amamos e como somos felizes por tê-lo como nosso pastor. E a nossa oração, pastor, é porque essa data se repita por muitos e muitos e muitos anos, e que o Senhor derrame sobre a sua vida muita saúde, muita paz, alegria, sabedoria e discernimento do Espírito. E está aqui mais um bolo. Vamos juntos cantar? Os pastores, subam aqui por favor, os pastores. Eita glória! Lamento, irmão, vou levar todinho só para mim em casa. Não? A gente vai dividir? Não, leve isso pro carro. Gente, pastor, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Quando o senhor estava ministrando, Deus colocou essa palavra no meu coração aqui, que está aqui em 1 Coríntios 2, a partir do verso 9. Verso 9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Pastor Heber, os próximos 42 anos serão lindos. Se Deus tiver a graça de estiver ao seu lado, serão lindos. Nós conversamos uma vez, nós já saímos do táxi. Nós estamos voando em direção ao alvo, e o alvo é Jesus. Vamos crescer, vamos ganhar castanhal para Jesus. Não só o Senhor, todos nós aqui e a família da oração nessa linda proposta. Amém? Te amo. Nós te amamos, pastor. Glória a Deus. Vamos juntar aqui, pastores, para a gente tirar uma foto. E quem quiser bolo, amor, não vai para casa não, tá? Vai ficar lá no balcão de informação. Acho que não vai dar isso aqui para todo mundo. Mas a gente vai compartilhar. Quem for mais esperto vai levar bolo. Glória a Deus. Queridos, Deus abençoe.